dons do Espírito Santo, descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 10. Há muitos dons espirituais mencionados na Bíblia. As principais referências são Romanos 12, versículo do 6 ao 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 10, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 28 ao 30, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que fala sobre os 5 ministérios. Dentro do propósito desse culto, vamos nos limitar aos 9 dons espirituais que estão escritos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 10. Veja bem, Jesus ele nos deu os dons. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Então é importante você entender que dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a vontade divina, para ser usado para a edificação da Igreja de Cristo. Procurai com zelo os melhores dons, ao que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então só encontra aquele que procura, só recebe aquele que procura. Agora é importante entender que nós não podemos confundir dons espirituais com talentos naturais. Não devemos confundir os dons espirituais com fruto do Espírito. Não devemos confundir os dons espirituais com os papéis dos crentes. Amém? Então, o propósito dos dons. Primeiro, visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O alvo é ser bênção na vida do outro. O alvo é a edificação do corpo de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja bem, dom significa presente, é uma dádiva, são ferramentas ou meios fornecidos pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo e edificação pessoal. Mas também dom no grego significa carisma, o que literalmente significa presente, oferecido de boa vontade. Então, para que haja restauração, é preciso que haja reavivamento dos dons. Segundo motivo, para formar o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Mas existem alguns pensamentos extremamente importantes a respeito disso, que todo crente individualmente deve ter pelo menos uma manifestação do Espírito funcionando em sua vida, ou seja, deve ter pelo menos um dom, que funciona por meio do Espírito Santo. Não devemos ser ignorantes quanto aos nossos dons, como eu li em 1 Coríntios capítulo 12, mas especificamente no versículo 1 de 1 Coríntios 12, 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Mas, por outro lado, em contrapartida, uma vez que Deus concede um dom, ele não será mais anulado, não será mais revogado. Você vai ouvir muitas vezes que
por causa do pecado, por causa da frieza espiritual, por causa do desânimo e por outros motivos, a pessoa ele pode perder o dom que ele recebeu. Mas em Romanos 11:29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, não pode ser anulado. Mas veja bem algo muito importante que John Wesley, no século XVIII, ele disse, e que é uma realidade. Os dons espirituais são para os dias de hoje. E a única razão de eles serem escassos é que os cristãos se tornaram pagãos novamente, tendo somente uma formalidade morta, por causa da frieza. Hoje, infelizmente, muitos cristãos são indiferentes aos dons, são frios, desanimados, apáticos, indiferentes, e por causa disso, eles não fluem nos dons e aparentemente dão a impressão que os dons eles estão escassos. E também por causa da falta de fé, o desejo de ser um canal, boca de Deus na vida de outras pessoas. Mas, como eu disse, nós vamos falar apenas sobre 9 dons espirituais que são descritos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 8 ao 10.